Ó Deus, mais uma vez estamos reunidos para glorificar o seu nome bendito e amado. Ó Deus, ser com esse grupo que possamos aproveitar os momentos que ainda faltam. Esteja conosco nessa nova semana, desse mês tão maravilhoso que estamos comemorando a família. Obrigado por tudo e por termos uma família também espiritual e uma família também congregada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, a nossa lição hoje é a lição 7, né? Nós vamos falar sobre meios de graça e disciplinas espirituais. A lição, a parte do aluno, ela fala só sobre as disciplinas espirituais, fala um pouquinho sobre os meios de graça, mas a vida de John Wesley. A lição do professor traz os meios de graça que o Wesley trabalha no sermão 16 dele, que tem o mesmo título, né? Meios de graça. Eu vou usar essa parte, né, dos meios de graça do sermão de Wesley. Aí, se der tempo, a gente volta na revista e vamos falar dessas disciplinas espirituais segundo a vida de Wesley, né? Então, se não der tempo, então vocês leiam depois em casa a revista que fala bem direitinho dessas disciplinas segundo a vida de Wesley, né? Então, vamos lá. O nosso texto bíblico... Aliás, eu vou tentar não demorar muito, porque eu sei que todo mundo aqui está querendo almoçar com os filhos, né? Com os filhos, com as mães, e vocês aí de casa também estão querendo. Então, vou tentar não demorar muito, tá? E, assim, o tema é um tema bastante interessante, eu acho que vai trazer bastante discussão também, então, conto com a participação de vocês aí para contribuir, tá? Bom... Então, os textos bíblicos que embasam a nossa lição são Mateus, capítulo 26, versículo 41, 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uhum. Esse versículo é daquela parte em que Jesus sobe ao monte para orar e chama alguns discípulos dele e os discípulos caem dormindo, né? Provavelmente estavam tão cansados, dormem enquanto Jesus ora. Então Jesus fala isso para eles, né? Quando encontra eles dormindo, fala para eles vigiarem e orarem. A carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. De novo alguém daí, porque alguém daqui vocês não vão ouvir. Eu posso. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Uhum. Pois esses textos foram escolhidos, eu inclusive tive alguma dificuldade de relacioná-los bem com a lição, mas a ideia é que, assim como um atleta precisa se preparar, né, para correr, e a corrida é para levar a vitória, nós também, enquanto cristãos, né, que estamos buscando os meios de graça para alcançarmos o objetivo de alcançarmos a graça, né? Mas vamos, então... eu mandei para vocês no grupo o sermão 16 de Wesley, realmente o sermão é muito bonito, né? Muito bom, um sermão muito bom, aliás, muito atual também. Fico pensando, puxa, século XVIII, e os problemas da igreja daquela época parecem que são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje, né?
E que, pelo que o Wesley comenta, também eram os problemas que a igreja primitiva, depois que passou aquela fase do primeiro amor, né, também enfrentava, né? Então, a gente vai observando aqui. Bom, eu vou seguir minhas anotações aqui, tá? O objetivo, então, da lição é apontar os meios de graça apresentados por Wesley no sermão 16, com esse título, né, Os Meios de Graça. E o outro objetivo é apontar os meios de graça que promovem crescimento espiritual, destacar seu papel no fortalecimento da fé cristã e que negligenciá-los é perigoso para a fé. Aprofundar a importância da disciplina pessoal. Tá. Então, o termo meio de graça é usado pela igreja cristã há séculos. Então, não é um termo novo, né? E também foi usado por Wesley nesse sermão. Aí, o que o Wesley entende como meio de graça? Ontem eu estava preparando a lição, aí eu não conseguia entender, e eu mandei um socorro bem alto para a Rosa. Socorro, Rosa, me ajuda. Mas aí eu continuei lendo, graças a Deus, pode contar com o pessoal para ajudar a gente, né? Eu já tinha resolvido o problema, continuei lendo e encontrei lá no sermão o que o Wesley entendia exatamente o que era o meio de graça, né? Então ele diz o seguinte, palavras de Wesley, tá? Por meios de graça, entendo sinais exteriores, palavras ou ações ordenados por Deus e designados para esse fim, para serem canais ordinários pelos quais ele comunica aos homens a graça preventiva, justificadora e santificante, que nós tivemos, né, estudamos isso aí na semana passada. Tá? Por que o uso da expressão meio de graça? Aí, o Wesley falando, né? Uso a expressão meio de graça porque não conheço outra melhor. Às vezes, quando a gente faz isso, né? Estou usando essa palavra aqui, não tem outra melhor, vai ela mesma, né? E porque ela tem sido geralmente usada pela igreja cristã através de muitas gerações, em particular por nossa própria igreja, a anglicana, né? Está se referindo à igreja anglicana. O Wesley inicia seu sermão com o seguinte questionamento e observação. Sob a dispensação cristã, meios ordenados por Deus como canais ordinários de sua graça? Antes de responder, ele faz uma análise dessa mesma questão, ele começa a analisar a questão, né? Esta questão jamais, ele falando, né? Esta questão jamais teria sido levantada na Igreja Apostólica, a não ser que o fosse por alguém que abertamente se confessasse pagão, já que toda a cristandade concordava com o fato de ter Cristo estabelecido certos meios exteriores para, por meio deles, comunicar sua graça à alma dos homens. Então, para Wesley, essa questão estava fora de questão. No meio cristão, não deveria ter essa questão, né? Não era um problema que a igreja deveria tratar. Mas a circunstância, né? O que estava acontecendo na igreja naquele momento, né? Ele acabou tendo que trazer essa questão à luz da igreja, né? Então, ele diz, com o correr do tempo, quando o amor de muitos se esfriou, alguns começaram a tomar os meios como fim e a colocar a religião menos na posse de um coração renovado, segundo a imagem de Deus, do que na prática daqueles atos, né, exteriores. Esqueceram-se de que o fim de todo mandamento é o amor, partindo de um coração puro, com fé não fingida, amando ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo, e sendo purificado do orgulho, da ira e do mau desejo por uma fé que é operada por Deus. Outros parecem imaginaram que, embora a religião não consista propriamente daqueles meios exteriores, neles há, todavia, qualquer coisa em que Deus se agrada,
alguma coisa que faria os homens aceitáveis à sua vista, embora não fosse escrupuloso na guarda exata dos mandamentos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Então, aqui, alguns cristãos estavam trazendo à tona de que as obras iriam salvar. Então, esses meios de graça, que eu vou falar daqui a pouco quais são eles, que o Wesley está comentando, esses meios de graça que levam à salvação. Estavam questionando, inclusive, a graça, né? As nossas próprias obras que levariam à salvação. Então, quais são os principais meios de graça que o Wesley está tratando nesse texto, né, nesse sermão dele? Então, o Wesley apresenta na parte 3, então, o sermão está dividido em 5 partes, e cada parte tem 1, 2, 3, né, itens. Então, na parte 3, o Wesley apresenta esses meios. Então, ele primeiro começa falando dos motivos pelos quais ele está tratando esse assunto, né? Ele fala. Aí depois ele vem trazendo quais são esses meios de graça, né? Meios como meio mesmo, como uma forma de chegar a algo, né? Então, a primeira é a oração, seja ela individual, seja ela secreta e seja ela com a comunidade. Então, a oração é um meio de graça, ou seja, é esse meio de chegar à graça mesmo, né? De chegar à graça, por isso que é meio de graça, né? O estudo das escrituras, que compreende a leitura, audição e meditação, né? Isso aí encontra-se nos itens 7 a 10, o primeiro, a oração, nos itens 1 a 6, e a participação da ceia do Senhor, que é um mandamento, não é uma sugestão, né? Ele traz aqui como um mandamento do Senhor, não uma sugestão. E em todos esses 3 itens, ou em todos esses meios que ele comenta, ele vem justificando, ele vem falando, usando o texto bíblico e tudo mais. Então, quem for ao texto, né, ao sermão, vai observar isso, né? Os argumentos dele para mostrar que esses são meios de graça. Cremos que tais meios foram ordenados por Deus como canais ordinários pelos quais ele comunica sua graça à alma do homem. Então, palavras de Wesley ainda, né? Agora, vem o sermão propriamente dito, né? Então, quando os meios de graça se tornam meras práticas religiosas, né? Quando que orar, que tomar a ceia, eu falei da ceia, né? Tomar a ceia, estudar as escrituras, quando isso aqui torna simples práticas religiosas. Né? Sobre esse perigo, né? Sobre esse problema, John Wesley faz a seguinte advertência. Primeiro, quando não nos levam ao conhecimento do amor de Deus. Então, quando orar, quando cear, quando estudar a Bíblia, não nos leva ao conhecimento do amor de Deus. Agora, a palavra de Wesley. Confessamos que todos esses meios, separados de seus fins, são menos que coisa alguma e vaidade. Que se eles não levam ao conhecimento e ao amor de Deus, deixam de ser aceitáveis à sua vista, tornando-se antes em abominação diante do Senhor e nauseabundo, nojento, né? Algo nojento a seu olfato. Ele se enfada de o suportar. Então, o Wesley aqui foi tão pesado quanto lá em João, né? Lá em Apocalipse, né? Fala que Deus está a ponto de vomitar, né? Os mornos, né? Quem assim age afasta do coração o cristianismo pelos próprios meios que foram instituídos para trazê-lo ao coração. Então, a oração, o cear, o estudar a Bíblia, que são meios para trazer o cristianismo, trazer Deus ao nosso coração, desse modo estão sendo usados para afastar, né? Afastar o cristianismo do coração. E aqui, palavras minhas. Conhecer a Bíblia sem conhecer Deus em Jesus é como conhecer as obras de Shakespeare. Você lê a Bíblia
E não conhecer Jesus, através da leitura, através das palavras bíblicas, é ler qualquer obra, né? Ou conhecer a história do povo de Israel sem conhecer Deus em Jesus, é como conhecer a história do povo hindu. Não tem valor nenhum, né? Não toca, não... porque tudo se resume em Jesus, né? Nós cremos que tudo se resume em Jesus. Então, conhecer Deus sem conhecer Jesus, nós não conseguimos conhecer Deus através da cultura judaica. Eles não conseguiram, né? Tanto é que Jesus veio. Senão não tivesse vindo. Outros, qualquer povo, né? Conhecer a história do povo de Israel. E quando que os meios de graça se tornam meras práticas religiosas? Nós temos mais um item, né, relacionado por Wesley. Quando estão separados do Espírito Santo. Confessamos que isso é a palavra deles agora. Confessamos que todos os meios exteriores, quaisquer que sejam, se apartados do Espírito Santo, de modo algum podem ser de proveito, não conduzindo de forma alguma nem ao conhecimento, nem ao amor de Deus. Somente Ele, Deus, opera em nós por seu ilimitado poder, aquilo que é agradável à sua vista. E todas as coisas exteriores, a não ser que o Senhor opere nelas e por elas, são simples elementos fracos e fantasiosos. Né? Então, sem o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, né? Essas práticas de oração, de estudo, de ceia, não tem valor nenhum novamente, né? E, novamente, quando os meios de graça se tornam mero práticas religiosas? Quando são utilizadas como um fim de poder em si mesmo. Então, quando nós entendemos que a oração é que tem o poder, as palavras que têm poder. Palavra não tem poder nenhum, né? A palavra tem significado. E o significado é colocado ao nosso coração pelo Espírito Santo, né? Não, aqui. Quem quer, palavra de Wesley, quem quer, pois, que imagine haver algum poder intrínseco em não importa, eu acho que tem um erro aqui, e não importa que meios erra completamente. Deixa eu ler novamente. Quem quer, pois, que imagine haver algum poder intrínseco e não importa que meios erra completamente, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabemos que nenhum poder inerente existe nas palavras pronunciadas na oração, na letra lida nas Escrituras, no som dos vocábulos da Escritura, percebido pelos que ouvem, ou no pão e no vinho recebidos na ceia do Senhor, mas que só Deus é o doador de toda boa dádiva, o autor de toda graça, visto que todo o poder lhe pertence. Por esse poder e através de qualquer dos meios haverá uma bênção comunicada às nossas almas. Né? A gente muitas pessoas abrem a Bíblia, geralmente num salmo, né? E deixa na sala, deixa no espaço. Aquela Bíblia, aquele papel ali é igual a qualquer outro livro. Né? Não tem ele não tem poder nenhum. Né? Aqueles livros que estão ali não têm poder nenhum. Tem significado. Para a pessoa que entende que aquilo ali é uma bênção, esse é o significado. Né? Tem um significado, mas nele não tem poder nenhum. Né? Então, novamente, quando os meios de graça se tornam meras práticas religiosas? Quando utilizados para remir pecados. Né? Confessamos ainda mais que o uso de todos os meios nunca fará apropriação por um pecado sequer. Orar, cear, ler a Bíblia não perdoa pecado. Por que não perdoa pecado? Né? É apenas pelo sangue de Cristo que qualquer pecador pode ser reconciliado com Deus, não existindo nenhuma outra apropriação
propiciação por nossos pecados. Nenhuma outra fonte que leve o pecado e a impureza, que lave o pecado e a impureza. Aliás, o perdão de pecados vem antes da ordenança da ceia, por exemplo. Então, Jesus ordenou a ceia, mas antes disso, ele perdoou o pecado de um monte de gente, né? Então, a ceia não pode ser um meio de perdoar pecados, né? Não é. Quando utilizados para vaidade pessoal, né? Cear, a gente se sente tão orgulhoso, né, de cear, tão vaidoso por cear, né? Tão vaidoso por conhecer todas as letras da Bíblia, de recitar versículo por versículo, né? Tão vaidoso por fazer todos esses meios de graça, né? Rituais, né? Esses meios de graças, mas o Wesley atenta, né, para isso, né? Quando os meios de graça se tornam meras práticas religiosas, quando utilizados para vaidade pessoal, né? Finalmente, depois de ter desusado de algum desses meios, tomai cuidado com a maneira por que vos congratulais convosco mesmos, como se houvereis feito grande coisa. Tudo isso pode converter-se em veneno. Considerai, de que valeria o que fizeste se Deus não estivesse aí, né? Então, não cabe a nós essa vaidade, né? E, assim, muito interessante, muita coisa, esse sermão é muito bom mesmo, viu, gente? Vamos ler ele, muito bom. São 10 páginas com leitura bem gostosa. O Wesley não limita a comunicação da graça de Deus a esses meios de graça. Então, ele não limita esses meios de graça, comentados aqui, aos meios de graça. E olha que interessante, né? Sabemos do mesmo modo que Deus seria capaz de conceber a mesma graça, embora não houvesse meio sobre a face da terra. Nesse sentido, podemos afirmar que, do ponto de vista de Deus, não existe aquilo a que chamamos meios, uma vez que ele é igualmente capaz de operar o que lhe aprouver, por algum meio, sem meio algum. Lendo isso aqui, eu tive a impressão de que, então nós é que inventamos esses meios, né? Nós inventamos esse meio para a gente ter um meio de chegar, né, à graça. Mas não é bem assim também. O Wesley mostra isso, né, apresentando o caminho que uma pessoa pode percorrer até receber a graça. Muito interessante esse caminho também. E muito, muito real, né? O estúpido, o insensato, o desgraçado, o pecador, vai seguindo o seu caminho, não tendo a Deus em seus pensamentos. Quando, de surpresa, Deus vem ao seu encontro, talvez por meio de um sermão ou de uma conversa que desperta, talvez por uma terrível providência, ou pode ser que por meio de um toque imediato de seu Espírito esclarecedor, Espírito Santo, né? Absolutamente sem nenhum meio externo. Tendo agora vivo desejo de fugir à ira vindoura, deliberadamente vai ouvir a palavra, de modo que lhe for dado fazê-lo. E encontra um pregador que fale ao coração. Ele se espanta e começa a investigar nas escrituras se essas coisas são assim. Quanto mais ouve e lê, mais convencido se torna e mais intensamente medita essa palavra dia e noite. Talvez encontre algum outro livro que explique e corrobore o que ele ouve e lê nas escrituras. E por todos esses meios, os dardos da convicção penetram-lhe fundamentamente na alma. Começa também a falar das coisas de Deus que dominam seus pensamentos. Sim, e a falar com Deus e orar a Deus, embora de medo e de vergonha mal sabia o que dizer. Mas quer fale ou não, nada pode fazer senão orar, ainda que o faça somente através de gemidos inexprimíveis. Estando em dúvida, dobre-se o alto e sublime que habita a eternidade. Atentará para um tal pecador
deseja orar com os que conhecem a Deus, com fiéis em meio da grande congregação. Mas aí observa que outros vão à mesa do Senhor. Ele considera, Cristo disse, fazer isto. Como é que eu não faço? Sou demasiadamente pecador, não sou digno, não mereço. Após relutar por um momento em meio daquelas ideias e daqueles escrúpulos, levanta-se e vai à mesa do Senhor. E assim continua no caminho de Deus, ouvindo, lendo, meditando, orando e participando da ceia do Senhor. Até que Deus, de modo que lhe apraz, diz a seu coração, tua fé te salvou. Vai em paz. Algumas das nossas experiências são bem essas, né? De estar na igreja, né? Estar fazendo tudo isso, estar orando, estar ceando, e ainda não ter isso que eu chamo de ver Deus, como Jó viu, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora com meus olhos eu te vejo. Então a gente passa um tempão ouvindo falar, até que um dia Deus fala, cai a ficha, tua fé te salvou. Pode falar. Tá, eu sou a Badia, irmã da Ivonete. Então, eu vim fazer uma visita para ela e aproveitei e vim aqui. Uhum. Esqueci o que eu queria falar. Ah, tá. Então, muitas vezes nós ficamos buscando e não sabemos dos outros com Deus e não buscamos a nossa própria experiência, entendeu? E aí deixa passar a vida e vamos vivendo esses rituais, essas coisas, e não buscamos isso. Então, ai, que lindo o testemunho de alguém, ai, que bonito o que está passando com fulano, mas nós outros ficamos satisfeitas, entendeu? Só de ouvir os outros. É isso. A Rosa vai falar. Então, eu também queria dizer o seguinte, que, na verdade, o Wesley, nesse tempo, século XVIII, ele está muito preocupado com os modelos de igreja que a gente tem, que são modelos assim muito severos e também muito formalizados, muito externalizados, vamos dizer assim, muito da forma, né? A repetição da oração religiosa, por exemplo, né? A gente tem na Igreja Católica, que é preponderante também nesse período, e também na Anglicana, que sai antes, mas ela mantém esses rituais mais externalizados mesmo. E o Wesley está querendo quebrar com isso, porque ele percebe que falta estrutura para essa conversa, falta a essência, falta o encontro mesmo com Deus, né? Então, ele meio que destitui essas outras coisas de valor, ou melhor, dá um valor secundário, e diz que tem que mesmo procurar a experiência viva com Jesus, o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Por outro lado, a lição de hoje enfatiza as práticas da oração, da leitura da Bíblia, porque ele também reconhece, claro, né? E a ceia também, de que isso são elementos importantes, são caminhos importantes para chegar. Ele não está tirando o valor dos rituais, vamos dizer assim, ele está simplesmente trazendo a importância da procura pelo encontro verdadeiro com Jesus para além dos rituais. Tá? Beleza. Inclusive, na lição que é a parte do aluno, o autor, que eu esqueci o nome, por eu falar, ele traz, né, quais são, na experiência de Wesley, na vida de Wesley, né, ele praticou tudo isso. Uhum. Aí a gente pergunta assim, a conclusão é que os meios não servem para nada? Aí concluir isso é voltar à questão anterior e ficar como um cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, essa não é a conclusão de Wesley, né? Nem a nossa conclusão, né? O Wesley conclui: a regra segura e geral para todo que suspira pela salvação de Deus é esta: segundo as oportunidades se apresentem, usem de todos os meios que Deus ordenou, porque quem sabe através de qual deles virá Deus a teu encontro com a graça que traz a salvação, né? Então, é bem isso que a Rosa falou, né?
E ele continua: tenhamos cuidado em não limitarmos o Todo-Poderoso. Ele opera como e quando lhe apraz, podendo comunicar sua graça através de qualquer meio ordenado, ou fora desses meios. Tudo depende de seu querer. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Esperai, pois, a cada momento pela sua manifestação. Seja essa hora aquela em que estiverdes entregues à prática de suas ordenanças, seja antes ou seja depois, ou seja, quando estiverdes impedidos de as observar. Ele não conhece impedimentos, está sempre pronto, sempre apto, sempre desejoso de salvar. Ele é o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Né? Então, a gente, além de aprendermos com Wesley, né, nesse sermão, a gente também pode aprender com a vida dele. Né? O autor, o Steve Harper, escreveu um livro, A Vida Devocional na Tradição Wesleyana. Né? Deixa eu só mostrar para a turma aqui. A Rosa trouxe para nós o livrinho, vou mostrar para vocês a capinha dele. Aí vê o contrário, né? Está invertido. Mas, de qualquer forma, esse livro é o que está informado na revista. E esse Steve Harper, esse autor, ele escreve sobre a vida de Wesley, né? Sobre a prática, as disciplinas de Wesley. E, dentre essas disciplinas, estão essas práticas que nós comentamos aqui. Então, acho que ainda dá tempo, né? 11h04, dá tempo de a gente ir à revista, né? Então, nós podemos recorrer à revista para a gente ler. Deixa eu ver aqui, eu selecionei aqui. A palavra que ilumina. Basta essa palavra que ilumina para a gente depois concluir. Tá boa, né? Palavra que ilumina. A vida do nosso Deus, passou a vida inteira. A irmã está comentando aqui que o Wesley foi uma pessoa muito dedicada, né? Vamos, como é que a gente lê aqui? Eu acho que o pessoal de lá podia ler, porque aí dá para ouvir. Porque se alguém daqui ler, aí não ouve, a menos que lê com... Pode ser? Uhum. Quem poderia ler para nós aí? Eu posso. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, não sei por quê. Começando aqui do 1, Ivonete? Está falando, mas não estou ouvindo. O que será que foi aqui? Esses aparelhinhos que nos enchem de surpresa quando a gente... Está escutando agora? Agora acho que vai sair. Fala aí, Luciana. Está escutando agora? Não? Deu um crepe aqui, não sei o que aconteceu, não faço ideia. Eu vou ler, tá? Então, deixa eu pegar aqui na leitura mais... Em letrinha maior, tá? Tá, beleza. Palavra que ilumina a vida. A prática das disciplinas espirituais sempre foi ênfase no meio do povo de tradição wesleyana, desde a sua origem. O Wesley dizia: designa uma parte de cada dia para exercícios privados. Quer tenhais prazer nisso ou não, estuda e ora diariamente. É para o benefício da tua vida. Não há alternativa, de outro modo, tu permanecerás frívolo todos os teus dias. Ai, socorro. Peraí, gente, saiu aqui. É para o benefício de tua vida, não há alternativa. De outro modo, tu permanecerás frívolo todos os teus dias. Essas palavras demonstram a importância da vida devocional. Através do livro A Vida Devocional na Tradição Wesleyana, de Steve Harper, aprendemos muito sobre as disciplinas espirituais na vida de Wesley. No primeiro capítulo,
Harper nos informa que a vida devocional de Wesley era realista, disciplinada, marcada pela amplitude, por um sentido de comunidade e pela dimensão da igreja. Então, primeiramente, a vida devocional de Wesley foi marcada pelo realismo. Assim como nós, Wesley tinha os seus altos e baixos. Sua vida devocional não era perfeita, tal como a nossa também não é perfeita. Nunca poderemos ter uma vida espiritual em um único nível. Sempre haverá uma luta disciplinar para vivermos as disciplinas espirituais. É um exercício diário. A vida de Wesley também foi marcada pela disciplina. Os registros do seu diário indicam que por mais de 60 anos ele observou fielmente as disciplinas espirituais. Wesley afirmava que não podemos basear a nossa vida espiritual em nossas emoções. A palavra dele, temos que centralizá-la na vontade. Ela tem um resultado do nosso sentido de necessidade. Devemos nos esforçar por fazer aquilo que sabemos ser certo e deixar que Deus providencie as emoções. Mesmo na ausência de emoções, permanecemos confiantes de que Deus está continuando a sua obra nas nossas vidas. A disciplina torna-se, assim, o método pelo qual a nossa vida espiritual é mantida nos bons e maus momentos. A vida espiritual de Wesley foi marcada pela amplitude. Certa vez, ele afirmou: a minha base é a Bíblia. Sim, eu sou um fanático da Bíblia. Sigo suas instruções com respeito a todas as coisas, grandes e pequenas. Ele continuamente referia-se a si próprio como um homo unis libs, homem de um único livro. O alicerce e modelo de sua fé eram as Escrituras. Contudo, ele não se limitava à Bíblia. Wesley era versado nos clássicos. Ele desfrutava do uso de fontes anglicanas, puritanas, moravianas, católico-romanas. Tudo, e você? Consequentemente, a sua vida devocional possuía uma profundidade e variedade que uma única fonte seria incapaz de oferecer. Servindo-se da Bíblia como foco, Wesley conseguiu uma síntese benéfica de contribuição espiritual dessas várias fontes. Sua vida devocional era marcada por um sentido de comunidade. Wesley nunca permitiu que a sua espiritualidade se deteriorasse em uma religião privada e isolada. Sempre que podia, compartilhava experiências com outros. O seu diário contém uma grande quantidade de referências à sua prática de ler obras devocionais para outras pessoas e discutir as implicações. Suas cartas são documentos ilustrativos da forma como ele orientava o progresso espiritual de outras pessoas. A atenção que Wesley dispensava ao aspecto coletivo da espiritualidade pode ser claramente percebida na sua organização de sociedades nas quais as pessoas podiam encontrar suporte. A espiritualidade autêntica sempre projeta o indivíduo para o seio de uma comunidade e de uma vida de santidade social. E, por fim, Wesley tinha uma vida devocional marcada pela dimensão da igreja. É importante termos em mente que Wesley nunca permitiu que a sua espiritualidade pessoal ou que a sociedade se tornassem substitutos da igreja. Ele mantinha o seu relacionamento com a igreja anglicana e esperava que seus seguidores fizessem o mesmo. Observava fielmente as orações da manhã e da noite. Participava da ceia do Senhor uma vez a cada 4 ou 5 dias, normalmente em um altar anglicano, e observava as festividades e jejuns da igreja anglicana. O avivamento de Wesley nunca deteriorou o significado nem a dimensão da igreja e de sua liturgia. É importante descobrir a espiritualidade de muitas mulheres e homens da história da igreja e aprender também com elas e eles, a importância da prática das disciplinas espirituais.
Como vimos, elas são meios de graça que nos auxiliam a viver o plano de Deus em todas as áreas de nossa vida. Bom, enfim, Wesley nos ensinou, né, nos sermões e ainda ensinou com a própria vida dele, né, nos dando exemplo. Então, concluindo, a conclusão da revista é que os meios de graça e disciplinas espirituais não são meros exercícios espirituais. Sua força está na comunhão com o Senhor Jesus. É uma relação de intimidade, amor e convivência com a Santíssima Trindade. Esta relação com Deus nos leva a obras de justiça e misericórdia para com o próximo. Quanto mais próximos de Deus, mais seremos o braço do Senhor no mundo. Amém. Bonita. Porque você vai ter que chegar ao domingo para ir lá, prontinho para nos atender, né? Ah, que delícia. Eu eternamente busco, gente, eu não consigo terminar minha vida. Eu não consigo, eu estou pecando por isso. Nós vamos ouvir a irmã aqui falando também. Dá pra... Eu não consigo terminar minha vida. Ah, tá. Ela está dizendo que ela não consegue terminar de ler a Bíblia. Mas eu busco, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Então, o Wesley dessa aqui já teria dominado. Então, vamos abrir a palavra para vocês aí também, de fora, de longe, né, para falar, e depois aqui, o pessoal daqui. Você quer falar agora? Não? Ah, tá. Então, alguém quer fazer algum comentário? Na verdade, nós estamos com dificuldade do som, gente. O que eu faço? Será que está desconectado isso aqui? Você está falando? Fala um pouquinho aí, Luciana, vamos ver o que vai virar. Oi, tudo bem? Está me escutando? Não conseguimos ouvir mesmo. Será que é só a Luciana? André, fala alguma coisa aí, André. Desliga, liga o microfone. Oi, Ivonete. Não, também não, Bom, gente, estamos com problema. Vamos terminar, porque o pastor está esperando para fechar. Não estamos ouvindo de jeito nenhum. Aconteceu algum problema aqui, eu não sei qual que é o problema técnico aqui. Ou sou eu aqui, né? Bom, o que é isso aqui? Bom, um dia a gente descobre o que aconteceu. Bom, então vamos terminar? Né? Vamos terminar? Vamos fazer uma oração? Vou pedir para... A irmã pode orar por nós? Uhum. Mas a senhora vem aqui, que aí o pessoal ouve. Senta aqui. Senta aqui para orar, porque aí todo mundo ouve. Senhor nosso Deus, eu muito tenho a agradecer pela maravilhosa família, pois sou mãe, Senhor nosso Deus, e agradeço isso demais e demais. Ó bondoso Pai, nos dê a alegria de estarmos juntos com os nossos familiares hoje e sempre que pudermos. Abençoa esta igreja, que a gente possa vir a cada domingo que é para ver a tua santa palavra, Pai. Abençoa nossas famílias, que estejam com todos nós o dia todo, para que a gente possa ter um dia sobre a graça do nosso bondoso Pai. Tudo isso nós te pedimos, mas muito nós agradecemos, pois temos sido abençoados a cada dia de nossas vidas. Não percebemos, Senhor nosso Deus, mas podemos observar quando cai a noite. Amém e amém. Desculpe-me, eu não sou de orar em público, sabe? Eu não sou de orar em público. Em público e para o mundo. Agora é para o mundo. Eu tenho uma saga. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Tchau.